Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Planejamento urbano significa nós pensarmos quais são as demandas existentes numa cidade, a diversidade dos interesses das pessoas que vivem na cidade ou que usam a cidade, aí a gente está falando principalmente daqueles que pensam a cidade como na perspectiva econômica. Então, um planejamento tem que trazer a conjugação desses diversos segmentos da sociedade para fazer impactuações sobre como devem ser as prioridades para um desenvolvimento de uma cidade que tenha, né, como elemento-chave hoje, que a gente trabalha muito a dimensão de cidades sustentáveis. Isso é uma restrição? Sim, mas não da liberdade, é uma organização dessa liberdade. Quando você proíbe as pessoas de irem de carro na área central da cidade congestionada, poluída, você está impedindo um tipo de movimento para garantir o movimento de muitas pessoas, né? Eu posso fazer o que eu bem entendo, eu posso me locomover, eu posso me deslocar, sempre no limite que eu não interfira no direito do outro de também se deslocar, né? É uma via de mão dupla, é mútuo. Se eu correr e costurar no meio dos carros, eles vão se sentir desrespeitados. Então eu percebo que eles também vão fazer o mesmo. Imagina você dentro de um carro e você começa a desafiar, ultrapassa, corta a frente de um carro. A maneira como a gente conduz a bicicleta é a mesma de um carro, é a mesma pedalando, é a mesma andando a pé, é a mesma... Eu sempre falo que o respeito na bicicleta não é na bicicleta, é o respeito como cidadão. Nós vivemos um ambiente que as pessoas têm liberdade de escolher, plena liberdade, dentro de um ambiente que lhes é dado. Então, se você resolve sair de casa para o seu trabalho, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, de bicicleta, a pé. O que te faz tomar essa decisão? Você decide no que é melhor para você. Mas com base em quê? Com base em um cenário de alternativas que está colocado. Então, se você tem um corredor de ônibus ou um metrô, você tem uma atratividade para ir no modo do metrô ou ônibus. Se você tem uma ciclovia construída pelo Estado, você vai ter uma atratividade maior para ir para a ciclovia. Tem ciclovia, ciclorrota e ciclofaixa, são três diferentes. A ciclovia ela é permanente, a ciclorrota ela é uma maneira de compartilhar algumas vias na cidade e a ciclofaixa ela é para lazer. Ela é na parte de um dia do final de semana, do domingo, algumas horas. Então, eu não considero dentro da mobilidade urbana a ciclofaixa. Esse modelo rodoviário, ele pode ser transformado para um sistema que seja mais sustentável no aspecto de não gerar tanta poluição, porque o ônibus continua poluindo, por mais que queiram. Ele é um poluidor como automóvel, né? Então, você trazer sistemas mais ligados a fontes alternativas energéticas e que tenham maior capacidade de ter mais passageiros, com maior velocidade, né? Que são os trens, os VLTs, com certeza seria o mais adequado numa cidade como São Paulo. O Brasil, até os anos 60, em 68 acabaram, acho que o bonde foi a data limite do final dos bondes em muitas cidades brasileiras. Até os anos 50, 60, as cidades tinham uma rede de bonde excelente. O Brasil radicalmente destruiu essa estrutura, mas o que é mais curioso nesse momento é que não é uma coisa que era um grupo do mal, né? Havia um consenso, havia uma aprovação social. A sociedade aplaudiu, eu vivenciei isso. Imagine então quanto que a gente estaria reduzindo de emissão de gás carbônico, né? Toda viagem que eu fizer num sistema de transporte com uma fonte não poluente, comparado com hoje, se eu vou todo dia num ônibus, né, na Avenida Santa Marta, na 9 de Julho, eu estou, queira ou não, ajudando a contribuir com ainda o aumento, né, da poluição na cidade. O crescimento, essa construção coletiva
sobre a cidade vai mudando, essa percepção vai mudando. E a gente passou, de um certo momento, a entender que construir cidade é construir espaço para os carros. Governar é construir estradas, tá? Ninguém dizia que era construir calçadas. Não só construir calçadas. De fato, quando a gente fala no direito de mobilidade, e nós temos uma lei nacional hoje que estabelece uma política nacional de mobilidade urbana, se coloca como prioridade para o efeito da circulação os sistemas não motorizados, que aí envolve basicamente os pedestres, né? E também envolve, por exemplo, a possibilidade do uso da bicicleta e outros meios que não gerem, né, principalmente a poluição. Até hoje, em São Paulo, você tem ruas razoavelmente bem feitas, tá? Planas, pavimentadas, mesmo na periferia, né? Claro, com diferenças de qualidade muito grandes. E o espaço da calçada é um espaço absolutamente relegado, tá? Tanto que agora se questiona isso. Agora, cada vez mais, há um segmento das pessoas que falam, mas eu quero andar pela calçada, eu quero ter qualidade na calçada, né? Eu quero ter uma calçada desobstruída, bem mantida, bem construída, com piso adequado, o deficiente físico tem que poder se apropriar da cidade. Isso é uma coisa que tem 20 anos. Em alguns bairros é bom, mas fora isso, de um modo geral, é péssimo. Você não tem acesso, não tem calçada, não tem nada, nada que preste. Tem a faixa de pedestre, mas não tem rampa, nem de um lado nem do outro. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um cruzamento e não tem. Pode olhar no cruzamento todo, não tem. Geraldo dos Santos Moraes. As pessoas se ajudam muito o cadeirante. Eu fui de ônibus até a Conceição e da Conceição para cá eu vim de metrô. Acessibilidade, transporte, que não são todos os ônibus que têm elevador e os que têm, às vezes, o cara te ignora. O motorista faz de conta que nem te vê. Hoje, por exemplo, aconteceu isso. Eu tive que eu fiquei no ponto esperando 3 ônibus. O terceiro é que eu consegui pegar, porque o primeiro ele fez de conta que não me viu e o segundo ele estava quebrado o elevador. A mobilidade urbana é uma questão atrelada ao direito de ir e vir das pessoas, não importando a sua condição social ou física. O Geraldo usa cadeira de rodas e nos falou de seus desafios e dificuldades. Ele não está só. Meu nome é Celso Luiz de Lima Marcílio. Eu tenho 47 anos e sou deficiente visual já há 16 anos. Sou comerciante, né? Tive deslocamento de retina num armário emperrado que eu puxei e bateu em cima do olho. Então foi a gota d'água para ter o descolamento, né? Assim os médicos me disseram. Me aposentar com 30 anos, eu fiquei meio assim, muito cedo, né? Aí eu falei, vou trabalhar com o que eu gosto, né? Eu trabalho com 80% de música brasileira, né? Os meus clientes são mais ligados à música brasileira. Então eu não sou especializado em rock internacional, nem jazz internacional. Mas tudo que se relaciona à música brasileira, eu tenho bastante quantidade de opções, né? Desde baião, forró, regional, instrumental, jazz brasileiro, black music. E a MPB que é vasta, né? Você pega folk, você pega rock, você pega trilhas. Eu acho que a grande sacada que eu fiz, assim, até inconscientemente, não nada consciente, foi não pensar na minha situação que eu me encontrava. Aceitei assim como uma coisa que não depende de você, não tinha como você esmurrar a parede, nada disso. Depois sim, foi caindo a ficha mais, mas aí quando foi caindo a ficha, eu já estava bem estruturado a respeito de deficiência. Cadê o piso para um deficiente visual andar ou para um cadeirante? Eu fico chateada quando eu estou numa calçada cheia de bolinha, que eu acho que é pro deficiente visual sentir no calçado, para onde ele tem que virar, não virar. Então tem toda uma sinalização. Uma calçada a cada 100. Eu acho isso muito triste. No Brasil, é status ter carro. O Rudy, eu consegui ele na Itália.
Porque aqui no Brasil eu estava há 10 anos, há 11, esperando um cão-guia numa fila e não tinha nenhuma perspectiva de conseguir. Você interage com ele, é um ser vivente, entendeu? Você quebra muitas barreiras sem as pessoas de preconceitos, a pessoa é muito menos frio do que uma bengala, entendeu? As dificuldades são iguais também, você tropeça às vezes, não é perfeito. Se eu quiser pegar um metrô ou um ônibus às 6 da tarde, 5h30 para frente, até às 7, 7h30, é complicado para mim, no caso. Porque não tem como entrar no metrô, é lotado. Quando a gente consegue, as pessoas vão mexer com o cão, tira a atenção dele, então ele se estressa, entendeu? Eu procuro ir ver clientes ou atender velotes de discos sempre em horários que não estão muito cheios, entendeu? Então, é a única opção que eu tenho. E isso é todos os dias, de segunda a sábado. Existe uma lei que me assegura o direito de eu andar com o meu cão-guia em qualquer lugar que eu necessite entrar, entendeu? Para conseguir o seu cão-guia, Celso teve que viajar até a Itália. Ele foi e voltou ao Brasil em busca da melhora de sua qualidade de vida, em busca de seus direitos. É quem faz da liberdade de ir e vir um instrumento de sua profissão. Eu acho que jornalista é uma profissão que sempre vai gerar desconfiança. Em muitos países poderia ser não tão fácil tramitar um visto para trabalhar. Meu nome é Paula Ramon, eu sou jornalista, eu sou da Venezuela. E estou morando no Brasil há 9 meses. Eu trabalho aqui para vários veículos internacionais e principalmente trabalho para a imprensa chinesa. Cada país tem suas regras, né? Óbvio que um país democrático vai oferecer mais condições e vai facilitar muito mais o ingresso das pessoas que querem trabalhar. Em muitos países você, como cidadão, consegue entrar sem visto, mas não como jornalista. São Paulo, para mim, é uma cidade bem mais fácil de morar aqui por causa cultural, né? Brasil é muito parecido com a Venezuela. Agora, como cidade, é um lugar muito difícil, eu acho, de morar também, vindo da China, né? Mas eu acho que, desde o ponto de vista do jornalismo, tem muitas oportunidades de trabalho, tem muito para fazer. O Brasil está um momento bem particular, né, com a história dos protestos, também a economia, a virada da economia, também estão os preparativos dos Olímpicos. A imprensa mundial está virada para o Brasil, né? Meu nome é Silvia Balan, eu sou mãe de 2 meninas e eu trabalho como editora de vídeo. Eu pedalo na cidade de São Paulo como meio de transporte. Vou a todos os meus destinos de bicicleta. A bicicleta ela entrou na minha vida desde pequena e eu não larguei mais. Ela é o meu meio de transporte. No dia a dia eu uso transporte público e na noite, se eu tiver que voltar tarde para casa, eu uso táxi, porque não tem ônibus 12, 1 da manhã, você tem que caminhar desde a parada do ônibus até a casa. E eu que venho de um país violento, eu não tenho coragem de ficar caminhando pelas ruas às 12 da noite. Meu nome é Reginaldo Trofino, casado, tenho 45 anos, estou há 4 anos aí na praça aí, levando esse pessoal aí para passear, trabalhar, para negócios. Eu trabalho conforme o compromisso. Muitas vezes eu trabalho no período da tarde, porque geralmente eu rodo até de madrugada aí, levando essa galera aí que vão para as baladas, vão para as suas diversões, para os seus momentos de lazer. Mobilidade urbana, que é o que eles estão querendo implantar aí na cidade de São Paulo aí, e tem ajudado muito. Quem quer agilidade, pega um táxi para utilizar os corredores de ônibus que a gente consegue chegar mais rápido aos destinos. Embora eles estão implantando aí uma grande quantidade de faixas exclusivas, mas nós não podemos circular por essas faixas exclusivas, que são as faixas que são utilizadas pela direita das vias. Nós só podemos utilizar os corredores que são os da esquerda. O táxi ele é um sistema complementar que tem que estar conjugado com os outros sistemas. Não dá para. Eu concordo que se só te oferecer como alternativa para as pessoas que vão querer circular à noite o táxi, isso vai ficar gerando uma restrição, uma limitação das pessoas circularem na cidade. Aqui na Vila Madalena já tiveram casos de acidentes, que foram polêmicos, pessoas que beberam muito, se excederam. Eu acho realmente um absurdo o cara beber, perder a consciência e sair com o carro. A gente está bebendo hoje, estou bebendo com os amigos, mas vou deixar minha moto, né?
vão deixar a moto, o pessoal que costuma beber muito deixa a moto, vai embora de táxi. Eu sou super Caxias com esse negócio de beber e dirigir. Eu evito 100% das vezes. Eu nunca bebo e dirijo. E se é um dia que eu tô a fim de sair pra beber, eu combino com alguém que vai ficar no seco. Então a lei seca pra mim super funciona. Se não for pra mim, é pra quem tá me acompanhando, quem vai dirigir pra mim. Você tem que respeitar, né, os outros. Você acaba destruindo uma família por um deslize de você ter bebido. Realmente tem que controlar. Tem muita gente que não tem noção do nível de álcool, não tem noção do nível de bebedeira e se excede, e bate o carro à toa e acaba destruindo vidas que são inocentes, que não deveriam passar por isso. A lei seca eu nunca tive problema, porque quando eu saio à noite, eu tenho já uma conduta. Comprei uma bicicleta dobrável para poder sair à noite. Infelizmente, não foi por mim, foi pelos outros. A bicicleta dobrável, eu vou pedalando e na volta eu pego ou um transporte coletivo, no caso o metrô, ou o trem, que é permitido, ou eu pego um táxi. Não é fácil, a vida de garçom não é fácil, porque passou de meia-noite e não tem mais ônibus, então tem que pegar carona com os amigos, né? Os amigos vêm de carro, vêm de moto, então a gente tem que pegar carona com eles. E até certo ponto, ir lá, pega um busão e até chegar em casa. Tem bairros que necessitam do deslocamento para a área entre rios aqui, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Falta sim acesso, acho que as pessoas usam muito carro em São Paulo. É o metrô. E apesar de eu morar perto, muito perto de uma estação de metrô, que é a Estação na Rosa, eu acho que ele é insuficiente em termos de distribuição na cidade, tem lugar que não é atendido por metrô, e é insuficiente em termos de disponibilidade de horário, porque muitas vezes eu quero voltar tarde para casa, e aí tá fechado e não tá disponível, enfim. Não, o metrô, ele tem uma eficiência ímpar, tá? Não há nenhum modo de transporte que consiga levar tanta gente com qualidade e com impactos muito baixos na cidade. Só que, em primeiro lugar, o metrô é muito caro. O metrô é um investimento que, para países como o Brasil, ele dificilmente será universalizado como foi nos países europeus. O tempo é impressionante. Tem lugares que eu poderia ir de ônibus, de metrô. A cidade de São Paulo está melhorando bastante na questão do transporte público. Parece que agora tem corredores exclusivos. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar uma vez só. Eu percebi que estava um pouquinho mais rápido. O país mais desenvolvido vai oferecer melhores condições. Vai oferecer um transporte público de qualidade para que uma pessoa possa voltar em casa às 2 da manhã de metrô ou de ônibus. É comum você ver no Brasil, em São Paulo particularmente, um argumento assim, quando tiver um bom transporte público, eu deixarei meu carro em casa. O problema é que para ter um bom transporte público, para ter como condição para isso, eu tenho que tirar os carros da rua ou de pedaços da rua. Porque o que mais atrapalha a segurança dos ônibus, não digo do metrô, né, são os carros. No Brasil, é status ter carro. Não tem incentivo para transporte público, por outro lado, as pessoas adoram ter um carro. E tem um detalhe, mesmo que você tenha uma rede de metrô muito grande, 3 vezes maior do que a nossa, 4 vezes maior que a nossa, ainda terá o ônibus uma participação muito grande na mobilidade. Então não dá para pensar que fazer metrô permite que a sociedade relegue outros modos de transporte. Nem a bicicleta, nem o andar a pé, nem o ônibus. Depende do hábito de vida que você tem, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se ela dormiu cedo, qual é o tipo de alimentação. Então eu não consigo envolver tantas coisas, mas eu acredito que a pessoa possa pedalar desde que ela aprendeu pequenininha até qualquer idade. Veja nos países desenvolvidos, de primeiro mundo, os países que têm muitas ciclovias. As pessoas têm 80 anos e estão ali pedalando. Eu não tenho carro. O último carro que eu tive, há 5 anos. Nunca mais eu tive um carro. Não tem como ter um carro na cidade de São Paulo. Não tem a possibilidade de se locomover num tempo razoável, com saúde, com alegria. Não existe. Mas teve momentos na vida, quando eu estudava à noite, em alguns trabalhos que a distância era muito longa, a cidade não proporcionava um transporte público ou alguma outra opção que eu pudesse deixar o carro. A
ideia de você falar, olha, eu só vou ter mudanças quando eu tiver uma situação ideal, é uma ideia imobilista, né? É nesse momento que quando a pessoa fala assim, não, eu quero preservar o meu direito, é como se a situação atual que a gente vivencia hoje, muitas coisas, inclusive a mobilidade, fosse uma boa situação para todo mundo. Quando a gente utiliza o espaço público pedalando, por exemplo, é bem diferente de você estar dentro de um carro fechado, hoje em dia com os vidros fechados, seja com aquele vidro preto, seja com ar-condicionado. Tudo isso faz com que você se distancie da cidade, se distancie do seu bairro, se distancie das pessoas. Então a bicicleta é cidadania, faz um cidadão. Eu tenho muito orgulho quando eu levo minha filha para a escola e eu percebo que ela fala, mãe, aquele carro está sobre a faixa de pedestre, mãe, aquele carro passou no vermelho. Então é um hábito que a gente vai conversando sobre isso e ela vai aprendendo a ser uma cidadã, não de uma maneira didática num livro, mas vivenciando de fato a cidade. O carro e a bicicleta, a diferença entre o carro e a bicicleta financeiramente é enorme. O carro, eu não tenho nem ideia de quanto custa um carro hoje. Se você escolher a sua bicicleta, acertar no seu modelo, a manutenção ela é mínima. Ou você pode também ir em oficinas colaborativas. São Paulo tem oficinas em todas as regiões. O nome dessa oficina é Oficina Mão na Roda, mas tem várias outras. Eles chamam de oficinas colaborativas, onde tem todas as ferramentas e você aprende a desmontar a sua bicicleta e mexer na sua bicicleta. Então, uma coisa que é muito diferente do carro. O carro, a gente normalmente não sabe mexer no carro, e se sabe um pouco. Aí você leva no mecânico, é super cara a manutenção, você tem que ter um seguro, você tem que procurar um lugar para estacionar, você tem que ter um talão para estacionar em lugares que precisa pagar na cidade, que é a Zona Azul, aqui na cidade de São Paulo. Os deslocamentos são caríssimos dentro de um carro. Vamos lá. A rua é pública ou a rua é privada? Porque se eu entendo que a rua é privada, a gente traz essa lógica que todo mundo pode parar o seu carro na rua. Agora, se eu entendo que a rua é pública, eu vou entender que essa rua tem que atender justamente o interesse público, o interesse da coletividade. E aí, o que vai ser melhor nesse espaço, que é o que está acontecendo em São Paulo? Ter esses sistemas viários priorizando um transporte público, né, que são os corredores, né, ter, ao invés de estacionamento de carro privado na rua, uma faixa para as bicicletas, né? Então aí você vai trazendo a dimensão pública da rua. A novidade não é que a bicicleta surgiu nas cidades, é que passamos a olhar para ela, né? Então eu diria que a bicicleta é um fato que veio para ficar, né? E mais ainda, ela assumiu nesse debate de mobilidade um papel simbólico que talvez fosse mais justo ser dado ao transporte coletivo, né? O que é contraposto ao automóvel. Ou seja, dada que existe uma percepção que o automóvel nas cidades ele é um problema, ele é um incômodo, qual seria a sua alternativa natural? O transporte coletivo. Mas no ideário, no imaginário das pessoas, a bicicleta ocupou esse espaço. Liberdade, o direito de ir e vir, que são direitos importantes na perspectiva nossa enquanto pessoa humana, enquanto cidadãos. Mas para que nós tenhamos, né, essa perspectiva nas nossas cidades, nós temos que pensar hoje mais numa perspectiva de reivindicarmos, demandarmos direitos que estão no campo dos chamados direitos coletivos ou direitos de toda a sociedade. Eu sinto que as pessoas têm uma mínima preocupação com a deficiência, assim, nesses serviços de transporte, saída. A tendência do mundo é a ser cada vez mais globalizado e a ter cada vez mais facilidades para se deslocar. Eu acho que as pessoas, se veem o jornalista gera desconfiança, de alguma forma as pessoas terminam entendendo que o trabalho do jornalista não é precisamente ser um inimigo, né? Os jornalistas não vão parar de viajar, nem vão parar de tentar chegar, mesmo tendo 1000 barreiras, os jornalistas sempre vão tentar saltar as barreiras para chegar onde tiverem que chegar. No trânsito, você parar na faixa do pedestre, você dá passagem para quem vai entrar. Então essas práticas do cotidiano, elas não estão na superestrutura, elas estão aqui embaixo. E sem essa perna, né, da mudança cultural, comportamental,
as mudanças grandes ficam prejudicadas. Fazer com que as pessoas olhem em volta, não só no seu bairro, mas consigam enxergar o mundo como um todo. Além de poder ir e voltar de nosso país, a questão da mobilidade urbana é mais do que um direito, é uma necessidade de todos. As vias da metrópole têm de estar livres para que possamos seguir em frente.